noite. A política regressa hoje. Licenciada em Biotecnologia da Escola Superior de Biotecnologia do Porto. É gestora, é a número 2 da lista dos candidatos da Iniciativa Liberal pelo Porto à Assembleia Legislativa. Mas para além disto, quem é? Eu que agradeço. Obrigado. Gosto. Não, eu sou uma pessoa normal que cresci e estudei no Porto e acabei a faculdade em 96, microbiologia, e fui para a Dinamarca, onde fui trabalhar com iogurtes, e depois lá percebi que havia um mundo, não é? Gestão, marketing, para além de Portugal, e quis seguir uma carreira. Portanto, voltei, acabei por estar na faculdade, na Universidade Católica, como assistente de bioética, onde organizámos a primeira pós-graduação. E depois, rapidamente, pensei que queria realmente seguir essa via de gestão. Fui para a L'Oréal, em Lisboa. Depois da L'Oréal passei para a Gillette, americana. E depois daí para Madrid foi um passo seguinte. Depois de Madrid para Genebra. Em Genebra tive a possibilidade de trabalhar a nível europeu, a nível global. Viajei muito, não só na Europa, mas aos Estados Unidos, a Procter & Gamble americana. Depois saí, estive a viajar na Ásia e à procura de o meu lado empreendedor, e depois em 2009, entretanto isto depois passam 10 anos, e em 2009 regressei para ser diretora de marketing da Sograp Vinhos, é a maior empresa de Portugal, e onde eu estive 10 anos. E depois regresso à China, não a Hong Kong, mas à China mais profunda. Aliás, hoje comemora 70 anos da Revolução Cultural, e mais há tempo na China. Teremos oportunidade na China. Eu passei 4 anos e em 2017 regresso de Xangai. Estava na China, tinha responsabilidade de todo o território, tínhamos vários escritórios pela China, mas eu residia e trabalhava em Xangai, onde era a sede da empresa australiana. E em final de maio, junho de 2017, regresso para Portugal, temporariamente. Portanto, não cheguei a residir em 2017, encontrei um Portugal parecido ao que eu tinha deixado em 96, e depois aquele que tive entre 2009 e 2012, 2013. Um Portugal estagnado, um Portugal que precisava... Não é política, este era um grupo de amigos, quer dizer, este é um grupo de amigos e pessoas que eu conhecia, quer da faculdade, quer de grupo social, em Lisboa e no Porto, que começam a ter este chamamento. E porquê é que este chamamento? Porque estavam fartos, não é? Um bocadinho a assistir a... Eu agora estava aqui a pensar numa coisa. Quando fala da China e queremos voltar à China, acha que a China é hoje um país liberal? A China é definitivamente um país capitalista. Alguma parte do... Capitalista, portanto, é altamente, economicamente, é liberal. É isso. E é disso que vamos falar. Eu já vi que a Rita... Entretanto estou baseada em Angola. Portanto, eu em 2017 regressei da China para me basear, no fundo... Onde os chineses estão a apostar muito em Angola, não é? Também bastante... com outro tipo de competências, com competências diferentes que as competências que existem na China e noutros países onde os chineses investem. A verdade é que em 2017 passei cá esse verão, houve aqui várias opções profissionais que me aliciaram mas acabei por aceitar um desafio interessante, muito interessante, em Angola, onde me encontro ainda. Encontro-me em Angola, portanto eu sou não residente em Portugal,
E por isso, mais uma razão para quando o Carlos Guimarães Pinto me convidou para ser o número 2 da lista do Porto, a seguir a ele é o presidente do partido, este verão, não é? Este verão, quando estivemos a fazer as listas para a Assembleia da República, eu senti realmente, então, o momento, passado 2 anos de estar envolvida no partido, senti esse chamamento, é agora. O partido precisa de mim, as pessoas precisam de mim. E o partido... Um partido que ainda só tem 2 anos, e não a é? política precisa de pessoas que estejam com caráter de envolvência, de caráter que tenham, para além da política, tenham outras atividades. É exatamente isso que eu acredito. Eu, depois de 20 anos... Nós estamos a viver um país com políticos, profissionais, que nem sempre... que vêm das Jotas, que nem sempre é bom conselheiro para fazer política. É verdade. Rita, vamos falar agora da Iniciativa Liberal. De facto, tem 2 anos. Tem sido um bocado revolucionário nas propostas que tem apresentado. E eu pergunto à Rita quais são os eixos centrais que a Iniciativa Liberal quer trazer para a política. Nós temos, ontem no programa, o Carlos Guimarães dizia que um dos pilares principais era a redução dos impostos. Como é que se consegue fazer isso? Eu acho que os nossos grandes pilares, um deles, eu acho que é descomplicar. Não é? O descomplicar, e nós dizemos vamos descomplicar Portugal, tem várias implicações. Impostos é com certeza um deles. Porquê descomplicar? Nós somos o país que mais, ou dos países que mais horas passam a tratar documentações, finanças, impostos, quer das pessoas individuais, portanto, quer dos próprios cidadãos, quer das empresas. E, portanto, descomplicar para poupar tempo para investirmos esse tempo em criação de valor de outra forma, não é? Para termos mais dinheiro para nós e decidirmos nós o que é que queremos fazer a esse dinheiro. E há 3 formas de você usar esse dinheiro. Você pode gastá-lo, consumo, vai jantar fora, vai passar férias, pode poupá-lo. Os portugueses gostam de poupar, eu gosto de poupar para o futuro. É muito baixa. E em terceiro lugar, investir. Investir, criar a startup, pode ser a mercearia aqui da esquina, pode ser aqui neste estúdio, para ter uma voz, para comunicar, para ser mais livre e ser mais independente do peso do Estado. E por isso, para nós, descomplicar é um objetivo importante e fundamental. Um dos passos é descomplicar os impostos. E por isso, redução de taxas e taxinhas, e neste caso, especificamente o IRS, para aquilo que chamamos um flat rate de 15%, sendo que são 650 euros zero. Portanto, até 650 euros as pessoas não pagam nada e depois a partir daí pagam 15%. E uma taxa para todos. Isso não cria uma injustiça social? Não, porque se eu ganhar 1000 euros vou pagar X, se eu ganhar 5.000 euros vou pagar X mais... E depois, sim, quer dizer, não é uma taxa não, é progressiva. Hoje, é uma taxa progressiva no sentido em que só se... Só é progressiva em função dos rendimentos, não é progressiva, quer dizer, a outra também é progressiva em função dos rendimentos, só que vai alterando ela também, ela própria é progressiva, não é? Mas isto não retirará ao Estado capacidade de financiamento? Nomeadamente para aquelas ações sociais que são as que mais relevam. Hoje a média o total de IRS deve rondar os 13%. Com esta portanto, total, com esta taxa rondará os 11%. São 2 pontos. Nós temos outras medidas que podem ajudar no curto prazo a aproximar desse valor. Portanto, você fala perda de disponibilidade financeira do Estado, mas que a médio prazo rapidamente vai se compensar com esse tal investimento que eu lhe falava, ou mais poupança, ou mais investimento dos pequenos contribuintes, mas não é? Acha que a população portuguesa tem essa capacidade empreendedora, quando hoje vemos que, por exemplo, o país está a fazer, por causa até do aumento de rendimentos, está a fazer muitas importações e não vejo ninguém a
apostar na produção dos bens de substituição das importações. Pois, se calhar porque não pode. Nomeadamente as agrícolas, porque há importações que têm que ser feitas. Vou falar, por exemplo, do petróleo, não é? Que é uma coisa que nós temos que importar porque não somos produtores. Não acha que poderá afetar um bocado... Não sei, eu não quero fazer juízos de valores sobre os portugueses. O que é que você acha? Acha que os portugueses não têm essa capacidade? Eu acho que não temos... Eu acho que têm. Acho que são poucos. E acho que não vejo essa capacidade empreendedora, mesmo daqueles que são empreendedores, de ter risco, associado ao risco. O empreendedorismo... Os portugueses são, lá fora, nós sempre fomos aventureiros, somos um povo aventureiros, um povo descomplicado, um povo com competências do desenrasca, fantástico. Depois destes anos todos, nem conhecem esse termo, não é? Depois destes anos todos a viver fora, eu vi talento fora de Portugal como vejo dentro de Portugal. Portanto, das duas, uma. Ou os portugueses não são capazes, ou o sistema há um problema no sistema. E depois destes anos todos a ver os portugueses fora e dentro, alguns, a terem essa capacidade de competências fantásticas, a minha resposta está no sistema. E, portanto, é preciso descomplicar. Nós precisamos de um Portugal que nos liberte das burocracias, desses múltiplos impostos, de filas de espera, de ineficiências, que torna tudo muito complicado para esses pequenos investidores. Ou para os grandes investidores. Nós estamos a viver num Portugal profundamente dividido, num país que não pode estar dividido, não pode ser um país dos pobres e dos ricos, não pode ser um país dos primos e dos não primos, não é? Nós temos de ser um país igual e por isso eu tenho esperança. Em 2011 o José Mourinho aceitou e foi receber você lembra-se quando ele foi o treinador da FIFA. E o que é que ele fez? Ele levantou-se, estava sentado na plateia, e a primeira coisa que ele faz é ir dar um beijo, um abraço aos jogadores que lá estavam com ele. Levanta-se, vai ao palco e diz: desculpem, meus senhores, minhas senhoras, eu vou falar em português. Eu sou um orgulhoso português. E disse: eu não cheguei aqui sozinho. Eu cheguei aqui com uma equipa de muita gente, com muito trabalho, com uma equipa. Sim. Portugal tem que se unir. Todos nós temos um Mourinho dentro de nós. Eu sei que tenho um Mourinho, todos nós temos um Mourinho. E o apelo a todos os nossos Mourinhos para trazer um Portugal unido e mais liberal. Um Portugal que deixa as pessoas brilhar. Um Portugal que deixa as pessoas decidirem individualmente. Um Portugal que me dá a opção de escolha da escola dos meus filhos, do hospital para onde eu quero ir, para o médico que me vai tratar. Um Portugal em que eu posso decidir. Não é um Ministério da Educação que vai decidir por mim. Diga. Acha que é possível? Eu por aí que pergunto assim. Você acha que não? Estou entrevistada. Entrevistada é não, mas assim, é óbvio que eu acredito nos portugueses. Sim. Eu acredito num país em que nós somos inovadores. Não é? Um país que a criatividade e a forma de nós pensarmos, a criatividade que não é abafada. Precisamos de inovar. E nós temos essa capacidade. Rita Penha, eu vou falar agora no caso, depois eu vou falar na questão da saúde, mas agora vou falar na questão da educação, porque me levanta aqui uma questão muito, muito pertinente, entendo eu. Relativamente à educação, houve sempre a possibilidade de escolha, porque houve sempre, apesar deste governo ter reduzido o número de escolas nos espaços privados, não é? Mas hoje toda a gente procura a escola pública. Aliás, a Associação Cristas vinha dizer que por causa da aeroespacial ou com 18.6 que não conseguiu entrar. E que não devia poder pagar na escola pública para poder frequentar o curso de aeroespacial. E eu pergunto, se nós temos uma escola pública valorizada, como está no espaço internacional até, isto retira aquele pensamento da escolha.
Porque se de facto há escolas com a capacidade de comprar além do normal, a maioria delas, digo eu, e é isso que eu queria que a Rita... Joaquim, a nossa proposta para a educação é que sejam os alunos, primeiro os pais, na Constituição Portuguesa e na Carta Fundamental dos Direitos do Homem, têm o direito a escolher a escola dos seus filhos. Em Portugal isso não acontece. Em Portugal é o Ministério que escolhe onde é que você vai colocar os seus filhos, mediante a zona onde vive ou a zona onde trabalha. Sim. Portugal é dos poucos países em que o ensino básico e secundário não serve de elevador social para progredir socialmente. Não acho, os dados comprovam-no. O doutor e o professor Salcedo voltou a dizer isto esta semana. É dos poucos países na Europa que isso não acontece. Portanto, isto quer dizer que nós estamos limitados a ficar onde nascemos. Isso não é livre. E o que nós queremos e o que nós propomos é que os pais possam escolher a escola do seu filho mediante os dados que têm. E se aquela escola, naquela zona que fica a 10 km ou a 5 km, onde seja, que não fiquem limitados àquela escola. E, portanto, a nossa proposta é dar o dinheiro não à escola, mas aos alunos. Aliás, até tivemos esta semana a dar um cheque aos pais, para os pais darem, para ajudarem a escolher a escola dos seus filhos. Como os professores não saírem desse modelo? Os professores candidatar-se-iam, portanto, os professores têm... Não seria o próprio... O governo a tomar conta dos cidadãos e dos professores, seriam as escolas, num mercado mais aberto e livre, que é esse descomplicado, que funcionaria como a lei da oferta e da procura. As escolas que têm candidaturas dos alunos, há uma forma das administrações poderem contratar. E hoje, se eu trabalhar numa escola, ou for o diretor da escola, a administração, a comissão executiva, eu não escolho os professores que vão para a minha escola. Não é? E, portanto, nós acreditamos na meritocracia, acreditamos que as escolas devem poder escolher, mediante a sua estratégia, qual os professores e, assim, os alunos podem se candidatar às escolas. Mas retirava, repara, quer dizer, uma escola que fosse privada... Estamos a falar das escolas públicas. Mesmo que sejam públicas, teriam, quer dizer, sempre, portanto, como bitola, digamos, ter um benefício financeiro por isso. Como benefício? Ou seja, como a escola privada, querem ter um lucro. Claro, vamos lá ver. Os alunos passam a ser eles a dizer: eu quero ir para esta escola. Sim. E eu uso esse dinheiro para a escola. Sim. Sim. Portanto, uma escola que hoje tem 1000 alunos, se houver muita procura, vai ter que pensar como é que vai crescer para no ano seguinte, ou daqui a 2 anos ou 3 anos, ter 2000 alunos. E outras escolas que tenham menos, sejam menos concorrentes ou competitivas, terão menos. E, portanto, funciona um bocadinho essa lei da oferta e da procura, que é o que nós defendemos. Com essa meritocracia, portanto, com a avaliação pelos alunos da própria escola e pelos pais. Não é? Em vez de decidir ser um governo ou Estado a decidir pelos cidadãos. O risco da escola, que ontem era competitiva, com o seu alargamento na oferta, tornar-se uma escola não competitiva, porque se a competência se encontra a um determinado nível, depois começa a descer em função do número da quantidade. Não percebo. Eu vou procurar ser um bocadinho mais explícito. Quando aumenta a dimensão, a qualidade normalmente não é continuada, porque depois vão ter que alterar o número de professores, vão ter que escolher outros professores. Se eles numa primeira escolha foram buscar a nata dos professores, depois vão já buscar uma segunda nata, digamos assim. Não é? Está a dizer que é limitado, que nós temos poucos professores bons? Eu não acredito nisso. Eu não disse isso. Nem quero dizer isso. Pois. Pelo contrário. Aliás, a educação é tão importante na criação de indivíduos autónomos, independentes intelectualmente, que em vários países da Europa,
em vários países da Europa, só podem seguir a carreira de professores, alunos que terminem a universidade com médias muito altas. Sim. A nossa proposta também é acima... Normalmente isso acontece nos níveis superiores, não é? E portanto nós defendermos no que... secundário não é tanto isso, digo eu. Não é? Mas eu não conheço bem o setor da educação. Mas por que não? Não é? Porque não? Porque é a base da formação, não é? E, portanto, para criar esses seres humanos autónomos, independentes, devemos ter os melhores professores e acreditamos que as escolas podem crescer nessa forma. Há uma coisa que é verdade, nem sempre os melhores alunos são os melhores professores. Também tem de depender uma capacidade de transmissão de conhecimento. Isso abarca... Não é? Pronto, você falava bem de uma proposta em que as escolas podem crescer e podem pensar de um plano estratégico, sim, não é? Como é que vão crescer? Eu trabalhei na qualidade, não é? Sim, eu trabalhei na Procter & Gamble, que hoje devem ser 120 mil pessoas, muitas fábricas, e quando começaram pequeninos não perderam qualidade, até aumentaram a qualidade com a capacidade de escala, etc. Portanto, esse argumento não é... vamos continuar à procura... global, não é? E podem buscar sempre os melhores, não é? E em Portugal também podem ir buscar os melhores. E a ideia é que haja essa concorrência livre de mercado. Eu não estou a dizer que o Estado vai desaparecer, nada disso. Mas deixar funcionar o mercado. Já agora pergunto, e acha que os sindicatos vão permitir isso? Isso temos que ver. Se já quando agora se fala na municipalização do ensino, os sindicatos têm vindo a demonstrar uma certa... Mas falava muito bem quando falava do ensino universitário. Sim. No ensino universitário, nós também propomos que não seja só pelas médias, que sejam exames, que seja uma entrevista. Você hoje tem médicos, e não quero ir só pela medicina, mas esta semana convidaram-nos para fazer um vídeo para a Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina, para responder a 3 perguntas. E uma delas era o que é que a Iniciativa Liberal pensava sobre a criação de um curso novo de outro curso de medicina. E o que nós defendemos é no mercado aberto. Ora, se nós hoje estamos avaliados apenas pelas nossas notas, temos pessoas que têm competências enormes. Serão muito melhores. Não sei se seriam muito melhores ou menos melhores. O que eu sei é que não lhes é dada essa oportunidade. E elas procuram essa oportunidade e vão para fora. Ora, eu fui para fora, porque eu já também não tinha por onde crescer. Mas no mercado em que cresce, eu continuei a crescer. Quando o mercado cresce entre 98 e depois até 2000 e tal, eu fui crescendo. Não é? E é no momento em que o mercado não cresce que as pessoas saem. Se não há espaço para elas serem médicas ou estudarem medicina ou depois se especializarem, vão para fora e depois voltam. Pronto. E depois acabamos por importar médicos. Eu não estou a dizer que eu sou liberal, podemos importar médicos. O que não faz sentido é que esses bons com talento, tenham que sair. E, portanto, por que não criar mais um curso, ou mais 2, ou os que for, quer dizer, não, eu acho que o mercado é funcionar livremente. Acho que a ordem aí funcionou um pouco antiliberal, ou seja, ao criar os números clausos, fez um pouco o papel do tem agendas próprias, não é? Tem agendas próprias para controlar o número, para que os seus profissionais, pessoas que estejam inscritos no ano, sejam protegidos e privilegiados no funcionamento. É o que eu penso sobre isso. E eu concordo consigo. Portanto, e acho que isso que era uma... Concordamos. E, portanto, livre mercado. Eu acho que livre mercado para deixar funcionar. Um bocado... Porque o que não está correto é um Estado centralista que decide que eu agora vou mandar médicos ou professores para aquilo, para ali, para aquela zona do interior, ou para ali, ou para acolá. Tem que haver mecanismos, incentivos, e incentivos não são só financeiros. Eu médica, eu não sou médica, mas podia preferir ir, sei lá, para uma aldeia no interior, porque eu quero demorar 5 minutos
da escola ao trabalho, eu vou levar o meu filho ou a minha filha. Mas são os tais incentivos, não é? E falamos Mas é um problema que o país tem hoje e não é atrativo no interior para profissionais, porque de facto é uma coisa que está evidente, é que depois no interior não há serviços públicos adequados, não é? Nomeadamente na área da educação e na área da saúde, que são dois vetores centrais para jovens quererem se deslocar para o interior. Nós acreditamos que dando a liberdade a cada uma desses municípios, das escolas, dos hospitais, para criar as suas próprias competências que não são ditas por alguém num Estado Central e decididas num Estado Central, e deixa-me terminar, podemos criar competitividade e um mercado com essa atratividade. Nós estamos fechados e presos a esse centralismo. Portugal é o 4º país mais centralista da Europa. Mas acha que, por exemplo, vou falar em Chaves, como poderia falar em Bragança, como poderia falar... Eu tenho uma das minhas melhores amigas é de Chaves, para falar muito bem. Em Guarda, podemos falar nesses casos todos. Acha que poderiam ganhar, por exemplo, competências em áreas da saúde, por exemplo, daquelas mais revolucionárias que hoje têm, do tratamento do cancro, que é caríssimo, portanto, onde os grandes aparelhos custam... Há vários modelos que podemos discutir, modelos de negócio. Em termos da razoabilidade de, por exemplo, criar centralismo, centralidades nestas situações da saúde, da educação. A nossa posição sobre a descentralização passa por, primeiro, antes de defender e definir o modelo de negócio, por dois pontos, 2 princípios que devem ser discutidos e alinhados. A responsabilidade, portanto, a autonomia com a responsabilidade. Você hoje tem municípios que gerem despesa, não geram receita, e se voltamos aqui às escolas e aos hospitais, gerem despesa. Ora, se eu só giro despesa, eu não quero poupar, não tenho incentivo nenhum para poupar, porque senão no ano que vem ninguém me vai dar mais dinheiro. Faço-me entender? Portanto, quando eu só giro despesa, não tenho incentivo para criar riqueza, valor e atratividade. Com essa gestão e responsabilidade, vem também responder por KPIs, por objetivos alinhados e por KPIs, portanto, o Key Performance Indicators, que é muito usado nas empresas, pode ser usado também em organizações sociais. Depende do que é que são os KPIs, não é? E o que é que são os pontos, critérios de avaliação. E depois, a neutralidade fiscal. Por cada euro, por cada recurso humano que estamos a dar a essa autonomia para as municipalidades ou para os municípios, propomos retirar o Estado Central. O perigoso é termos pessoas no Estado Central que depois não sabem o que fazer. E sabe o que é que acontece quando as pessoas não sabem o que é que fazer? Inventam o que fazer. E, portanto, essa mais burocracia. E inventam mais burocracia. Mais burocracia. Para sustentar o próprio Portanto, Estado. voltando ao primeiro grande ponto nosso, descomplicar Portugal, que passa não só por baixar impostos, por retirar uma série de entraves à livre escolha, à liberdade individual, à liberdade de opção, de escolha financeira, de educação e de saúde. Eu já percebi, porque relativamente ao Serviço Nacional de Saúde, o pensamento é análogo relativamente à educação, não é? Ou seja, a livre escolha, mas essa livre escolha acha que é possível na saúde? Na educação, não sei se é possível, se não é, mas também não quero fazer juízo de valor. Relativamente à saúde, acha que há formas de... Tal como nas escolas, nós queremos centrar o aluno no centro da questão e da proposta. Também na saúde queremos centrar o potencial doente, o potencial utente, não é? O cidadão, nessa escolha. Portanto, hoje defendemos que não há um modelo igualitário para
para funcionários públicos e não funcionários públicos e, portanto, propomos que haja subsistemas nacionais de saúde, 5, no fundo são as ARS que já existem. Sim, porque nos falou depois da ADSE, que também a vossa proposta é... É isto que eu... Nós, quando falamos de uma ADSE, a ADSE hoje existe para funcionários públicos, sim, certo? O que nós propomos é que haja um regime com os 5 subsistemas de saúde, que você já paga os impostos, você hoje paga, você já paga. Sim. Você hoje não está a usufruir dessa livre escolha de médicos, ou você hoje procura a saúde e é atribuído o médico. Portanto, com esta livre mercado aberto, mais uma vez, não é? Menos Estado e mais liberdade para o indivíduo, para o cidadão. Isso leva-me a algumas... Eu compreendo perfeitamente onde é que vocês querem, até porque o modelo análogo em França a funcionar, portanto, quando se tem aos médicos convencionados pelo Estado, que vão, portanto, quando têm uma dor de cabeça, vão a esse médico, porque eles estão, normalmente, a maioria deles estão convencionados pelo Estado. E, portanto, são parceiros, digamos, do Estado. E aqui levanta-me uma questão que falei com alguém da França que me disse: é um problema sério, é o problema da corrupção, ou seja, o médico tem quantidade de doentes, tem o Figueiredo, tem o Joaquim, tem a Rita, como doentes, e faz-nos consultas sem nós estarmos no consultório. E isto pode ser um problema sério nesta O nosso modelo é até mais próximo do que já foi feito na Holanda e na Inglaterra. Estamos a falar da separação, no fundo o que estamos a falar é da separação do subsídio, do Estado, você paga impostos. Sim. Você paga impostos e esse dinheiro vai para a saúde. Portanto, o Ministério, no fundo, o Ministro das Finanças hoje é o Ministro de Saúde. Sim. Não é? Portanto, é ele que manda. É ele que manda. Vocês vão ter com a redução de impostos? Portanto, vamos supor, dia 1 de janeiro, você, Estado, dá aos 5 subsistemas de saúde, assim, quantos, você tem X, vamos dizer, do Norte, não é? A ARS do Norte tem 2 milhões de pessoas, essas pessoas estão inscritas, portanto você já sabe quanto é que vai ter, quanto é que vai dar. Portanto, você dá a esse subsistema de saúde o dinheiro para eles gerirem esse subsistema. Hoje, quem financia e quem gera é o mesmo, nós estamos a querer separar os dois. Mas com a quebra de impostos para evitar... vocês propõem, vocês ficam com... E são temas separados, não é? Sim, portanto, uma coisa é... Mas uma coisa é o financiamento do... Não, você para a saúde tem na mesma. Você diz, eu há bocado quando falámos das finanças, dos 15%, vai ter um impacto de 2 pontos. 2 pontos percentuais, não é? Teresa? Tem as contas feitas, está na nossa proposta. Eu trouxe a proposta. Mas que é mais, trouxe a proposta para vermos contas entre 13 e 11. O impacto é muito elevado. Mas você pode ir buscá-los. Na redução da cadeia de impostos, não é? Primeiro temos que pensar que há várias... Na receita de impostos do Estado. Mas você tem que pensar que tem que ir buscá-los. Se as pessoas têm mais dinheiro no bolso, a própria economia se vai desenvolver. Sim. Se você se torna... O princípio deste governo foi esse, não é? Só existem infernos fiscais porque há paraísos fiscais. Portanto, só existem paraísos fiscais porque há infernos fiscais. Também é uma verdade. Pronto, e, portanto, você tornando-se também mais competitivo a nível europeu, até a nível mundial, pode trazer e captar mais investimento. E, portanto, há aqui várias teorias e várias hipóteses e nós, como bons, estamos sempre a fazer a pergunta e a reformulação, como o Carl Sagan fazia, estar sempre com método científico. Qual é a próxima pergunta e a próxima questão? Que podemos ir responder e estar sempre a desafiar para fazer melhor. Sim. E, portanto, com a privatização, por exemplo, da RTP, você no primeiro ano ou em 2 anos consegue compensar uma série de despesas. Portanto, a médio prazo, a longo prazo, você tem um mercado que por ele funciona muito mais sozinho, sem o governo a tomar conta do Estado e o Estado que não se desenvolve, um Estado estagnado, um país
Queremos estar minimalista. Nós queremos, não é minimalista, queremos dar a liberdade aos cidadãos. Não é? Não queremos um Estado ausente. Nós não queremos que o Estado desapareça, mas queremos um Estado menos envolvente e, por isso, um Estado também. Nós queremos, como diz aqui, menos corrupção, menos nepotismo, diminuindo o poder do Estado, tornando tudo mais transparente, tornando os investimentos, as despesas, esta conversa entre os municípios, os hospitais, as escolas, mais transparente, diminui e tornar... Nomeadamente a burocracia. Que a burocracia, mas também o nível de impostos. Repare, se você paga menos impostos, você tem uma confeitaria, você tem uma mercearia. Você hoje está constantemente um cabeleireiro, você está constantemente a... Como é que eu vou... Porque a carga fiscal do feirante, eu estive no domingo na feira, aqui em Gondomar, na feira do artesanato e na feira do Ouro. As pessoas diziam-me, um senhor, um feirante muito simpático, eu estou sempre, não quero pagar recibos. Você diminuindo os impostos, melhorando a facilidade de desenvolvimento e empreendedorismo, você deixa de ter motivação para fugir a esses mesmos impostos e a essa mesma carga fiscal e tornar as coisas muito mais fluidas. Como é que compreendo que o Warren Buffett... Eu peço imensa desculpa que eu estou constipada. Mas olha, não se nota. O Warren Buffett, que é um dos homens mais ricos dos Estados Unidos da América, pediu ao Trump para aumentar os impostos porque achava que os ricos deveriam ter uma carga de imposto maior do que aquela que tem nos Estados Unidos. E é um país, não direi totalmente liberal, mas é um país liberal, não é? Capitalista do mais forte que há. Como é que compreende esta posição desse grande capitalista? Olha, deixe-me dar o exemplo. O Warren Buffett era também o parcial, era investidor. Aliás, eu hoje trabalho como a joint venture, portanto, a empresa onde eu trabalho também é joint venture com a Coca-Cola, onde ele tem investimentos, participação grande. Mas deixe-me dar-lhe o exemplo da Heinz Kraft, onde ele também tem uma participação grande. Aliás, este ano foi um dos piores anos da última década, creio, ou dos últimos 8 anos do Warren Buffett, portanto, dos últimos anos, por causa da Heinz Kraft. E o que é que estava a fazer a Heinz Kraft? Não é? Tinham dado a gestão da empresa à 3G Capital, uma financeira, e não estavam a apostar na inovação, no livre escolha, no livre pensamento, em novos produtos, em marketing, em comunicação. E, portanto, os resultados baixaram drasticamente. Foram buscar um português, olha, uma pessoa que era o Chief Marketing Officer da AB InBev, que era a maior cervejeira do mundo, que é brasileira, para ir ser CEO da Heinz Kraft. Duas medidas, já. Uma, budget zero. Budget zero. É uma das nossas propostas. Portanto, criar portanto, aqui é um momento de inflexão tão grande, tudo que está para trás não pode ser previsto, não é? Porque assim, não posso crescer mais 10%, não. Sim. Vamos começar do zero. E depois criar valor. Como é que nós criamos valor, não é? No caso da empresa com as marcas. Mas no nosso caso também com as marcas. Que também temos uma grande marca. Vamos falar da marca Portugal. É uma excelente marca. Uma excelente marca? Não sei. Eu gosto de números. Isto das impressões. O Oscar Wilde dizia: as primeiras impressões contam, não é? É atribuído ao Oscar Wilde que as primeiras impressões contam. E eu acho que são impressões. São as mais importantes. São importantes. Mas também são importantes os dados. E nós trabalhamos com dados. Eu, quando trabalhei na Sograp, quando estávamos a pensar... É uma marca que vive muito a marca Portugal. A Sograp não, porque a Sograp é uma empresa, portanto, as marcas de Mateus Rosé, vive a marca... Eu acredito realmente que Mateus Rosé é provavelmente a marca inglês, que mais... No mundo, eu acho que representa melhor Portugal, uma das grandes marcas. E quando, em 2011, ou 2010, 2011, nós estávamos a lançar mais uma variedade em Inglaterra, fizemos um estudo de mercado, e portanto a casta, só para ter uma ideia, a casta aragonês e a casta tempranilho é a mesma casta, só que uma era aragonês origem Portugal e uma origem Espanha.
E fomos perguntar, fizemos um estudo de mercado, fomos perguntar aos ingleses quantos é que eles estavam disponíveis para pagar de uma marca versus a outra, a mesma marca, o mesmo produto. E a diferença era grande. Para um produto que custava à volta de 4 libras, aquilo era à volta de 1 libra que eles estavam disponíveis. Ora, eu não trabalhava para uma empresa do Estado, nem tinha no objetivo. Quer dizer que, na altura, Espanha valia, naquela categoria, naquele ano, mais 1 libra, 25% mais que Portugal. Sim. Mas hoje acho que... Eu espero que tenha evoluído imenso. Eu não acho nada. Eu não acho nada. Evoluímos muito. Eu acho... Então, vê-se aí algumas marcas, nomeadamente o do Douro. Não sei, era preciso perguntar aos senhores do Douro se eles estão satisfeitos. Ainda ontem estive a ver um programa, Os Imperdíveis, no Porto Canal, de um sujeito, Quinta da Neda, tinha um vinho, de facto... Pois depende do que é que são os objetivos, depende de quais são as expectativas. Que tenha, aliás, ele já não vende no mercado nacional, porque o mercado internacional o consome, claro, por causa do Douro, da marca Douro, que também é uma marca muito procurada na região dos vinhos. Mas acho que Portugal... Na região do Douro, portanto, esse é um vinho do Douro. A Sograp é um exemplo disso. A Sograp nasce fora de Portugal e só pensa que vem para Portugal. Sim. Na altura em que eu trabalhava lá, era à volta de 80% da exportação. Hoje em dia, imagino que seja similar. Deve ser 85. Similar, exato. Mas o mais importante, eu acho que aqui para concretizar... A marca Portugal está a crescer, vê-se pelo volume de turismo que está em Portugal, embora outras o turismo tem aqui vários fatores, não é? Porque tem a ver com a segurança, com a estabilidade do país, com os exigentes, com a Ryanair, também com uma série de investimentos, mas é preciso criar vantagens competitivas. É preciso ter um plano estratégico para Portugal. E um plano estratégico para Portugal, como fazemos as empresas, eu trabalho em estratégia, não é? Há 20 e tal anos. Nós temos um plano estratégico para Portugal, nós não precisamos trabalhar a próxima legislatura. Nós precisamos de um plano a sério para Portugal. Quais são os fatores competitivos? No mínimo 10 anos, não é? 10, 15, uma visão futura. Onde estaremos daqui a 10 anos? Onde estaremos e quais são as vantagens competitivas, os argumentos que nós vamos utilizar, quais são as ferramentas. Porque voltando ao José Mourinho, todos nós somos Mourinhos. Todos nós temos o melhor... Temos esse potencial, não é? Não tenho dúvida nenhuma, porque senão não estava aqui. E, portanto, voltando ao início da conversa, porque é que eu me envolvo nisto, não é? Porque eu envolvo-me nisto para à partida, de um ponto de vista individual... A sua capacidade não é egoísta, egoisticamente, então, porque é que eu estou a envolver? Porque isto, não é? Traz exposição... as pessoas podem descredibilizar, etc. E eu estava muito bem na minha vidinha, mas eu sinto que Portugal precisa de pessoas como eu e pessoas como as que estão envolvidas na iniciativa liberal para nos dar voz. Nós não podemos ser o país que anda a marcar passo há 20 anos. Nós temos uma capacidade incrível de trabalho, pessoas fantásticas, competências... E somos capazes de mais. E não podemos ser o último país da Europa a não tardar nada. Nós temos de estar no topo da Europa. Mas, é possível. E estas políticas liberais demonstraram, políticas e, portanto, ideias liberais demonstraram que noutros países que recentemente eram da ex-União Soviética, nos ultrapassaram. Nós temos países que hoje têm um PIB superior ao nosso, que em 98 não tinham políticas liberais nenhumas e pertenciam a outras correntes ideológicas. Portanto, o modelo está gasto. E nós trazemos ideias que já foram provadas noutros países. E queremos trazê-las para Portugal. E por isso apelarmos a este voto, um deputado pela Iniciativa Liberal é muito mais importante que 145 deputados do PS e do PSD. Porque ter uma voz diferenciada, uma voz liberal na Assembleia da República vai com certeza trazer esta corrente que está a acontecer na Europa do liberalismo. Mas o liberalismo que tem acontecido na Europa tem trazido muito extrema-direita agarrada a ele, não é?
por exemplo, na Áustria, no caso da Hungria. Nós não nos definimos nem à esquerda nem à direita. Sim. Nós, clarissimamente, você deve ter visto Vocês têm um projeto político liberal, em toda a linha. Dizer, sem qualquer conotação à direita ou à esquerda. Mas, normalmente, o que tem acontecido nos países que focou, nomeadamente os países do antigo leste europeu, do leste europeu, não é antigo, que ainda continua a ser, esse liberalismo tem vindo a ser acompanhado pela extrema-direita. Tudo que é extremo. Nomeadamente, por exemplo, em Itália, onde o liberalismo tem sido, foi acompanhado da extrema-esquerda, da extrema-direita do Salvini, não é? Como na Polónia, como na Hungria, como na Roménia. Nós defendemos que todos. Tudo que é extremo. Como é que vocês se orientariam numa situação desse tipo, não é? Ou seja, não desse tipo, não. O que nós vamos falar da nossa proposta para Portugal. Se chegassem ao poder, onde é que encontrariam parceiros para definir uma política de continuidade, digamos? O Carlos ontem respondeu isto na televisão e, portanto, vamos voltar àquilo que é importante nas nossas propostas. Sim. Não nos definimos nem à esquerda nem à direita, definimos como liberais, porque se por um lado temos políticas abertas, de mercado aberto economicamente, também somos a favor da escolha individual da opção de vida de cada um e, portanto, não nos revemos em nenhum desses quadrantes. O que nós gostaríamos de implementar, e volto a repetir, é um choque fiscal com uma taxa de IRS que baixe drasticamente para que as pessoas possam decidir o que fazer com o seu dinheiro. A eliminação da dupla tributação fiscal e liberdade de escolha das escolas. Está a falar do IRS, ao nível do IRS. Nós defendemos também no limite, portanto, a médio prazo, também diminuição e eliminação, em alguns casos, do IRC. Nós fizemos até um cartaz em que propomos a eliminação de 15 taxas e taxinhas que nós... Porque devemos encontrar outras formas do Estado. Primeiro, ter um Estado menos interventivo nas decisões dos cidadãos e das empresas, ter um Estado mais livre, que deixe os cidadãos pensar, decidir, tomar as suas decisões e as suas opções e, portanto, essa liberdade de escolha também das escolas e dos hospitais ou dos médicos, para nós dá-nos uma lufada de ar fresco, no fundo, naquilo que nós queremos trazer para Portugal. Uhum. E, estando na Assembleia da República, poderemos estar envolvidos e fazer propostas nesse sentido. E por isso nós temos criado este partido, que começou com um movimento de cidadania, um movimento liberal, que rapidamente percebemos que tínhamos que ter um pé na Assembleia da República. E por isso termos essa voz e temos criado um partido em dezembro de 2017 e ainda 2 anos... Mas já foram candidatos às europeias? Fomos a nossa primeira proposta, a nossa primeira lista às europeias e eu acho que fizemos fizemos um grande passo até aqui, um grande caminho, sobretudo a nível da notoriedade. Não, há uma nós coisa precisávamos que é importante, não é? Quer dizer, que as pessoas já nos reconheçam. Eu vou na rua, estou a dar folhetos e pergunto: já ouvi falar da Iniciativa Liberal? Já. E as pessoas ouvem já. Sim. E sabem, reconhecem, podem ainda não conhecer todas as ideias e é isso que estamos a querer fazer, ter um espaço e uma voz na Assembleia da República, um assento parlamentar que nos vai dar voz na comunicação social, porque hoje não temos. E, portanto, quem tem, o Estado está enviesado. Quem controla e quem tem assento parlamentar tem voz e quem não está lá não tem voz. E, portanto, a comunicação social... Já tinha no teu programa da RTP. Pronto, porque há pessoas que, pela sua carreira ou pela sua profissão, são comentadores, mas isso é outra questão. Nós estamos a falar a nível de voz... Foi ali que ele começou a lançar as próprias ideias do movimento liberal, digo eu. Rita, vamos agora, o nosso tempo está quase a chegar ao fim.
Não sei se reparou. Afinal havia outra. Afinal foi rápido. Foi muito Vamos falar rápido. agora sobre os serviços públicos, que é que a Iniciativa Liberal vê para esta questão dos serviços públicos. Estávamos a falar, por exemplo, da guarda da segurança, as questões de segurança, as questões do CEF, do serviço de estrangeiros, que são todo o conjunto de serviços públicos que têm tido uma certa crise nos últimos anos, uns por falta de recursos humanos e outros a reclamarem aumentos salariais. E são serviços que podemos dizer que são necessários à estrutura do Estado, nomeadamente o CEF, a segurança. De uma forma, porque senão ainda não, de uma forma, eu acho que e na política ambiental também é outra questão que eu gostaria de que falasse um pouco sobre. Então, se calhar começamos pela última. Eu acho que nós acreditamos que nós sabemos que os países mais ricos são os países que se preocupam mais com as questões ambientais. Vamos lá ver. Há 7 bilhões de pessoas no mundo. 1 bilhão, como nós. Nós dizemos 1.000 milhões porque 1.000 milhões. 1 bilhões são as matrizes norte-americanas, ou são os números norte-americanos. É a influência de trabalhar em empresas americanas. Mas 1.000 milhões que têm, portanto, privilegiados, portanto, chamamos de países desenvolvidos, e 6 de países não desenvolvidos. Ora bem, vamos lá ver, a minha experiência em África, eu acordo de manhã, saio de casa e as pessoas estão preocupadas com o que vão comer na próxima hora. Faço-me entender? Na Ásia passava-se o mesmo. A China viu milhões de pessoas sair da pobreza, e isso por acaso chama-se capitalismo. 30% da população mundial sai da pobreza graças ao capitalismo. O capitalismo, que é um mercado aberto, livre, que está conotado negativamente. Isso é outra questão. Mas deixa-me terminar. E há um capitalismo financeiro, que são duas coisas distintas. Mas deixa-me terminar a ideia daqui onde é que eu quero chegar com o ambiente. Portanto, temos 6.000 milhões de pessoas que estão preocupadas com aquilo que se diz em inglês food and shelter. Princípios básicos da pirâmide de Maslow para o dia a dia. Onde é que eu vou dormir hoje e o que é que eu vou comer hoje? A última coisa que essas pessoas estão preocupadas é com o ambiente. Também é onde estar quando forem mais ricas. O país, o mercado, o desenvolvimento. Portanto, o que é que nós defendemos? O desenvolvimento do país, não é? Vimos aqui há 2 anos incêndios que mataram muitas pessoas. Nos Estados Unidos, esse mesmo incêndio se calhar não mataria ninguém. Uma inundação. Estou a usar exemplos. Uma inundação que aqui rapidamente nós viveríamos com isso, ou na China, que eu vivi imensas inundações, mata gente em Moçambique. Portanto, vejo o exemplo de Moçambique, vejo o exemplo de Portugal, vejo o exemplo de Califórnia. O que eu digo é, quanto mais rico é o país, mais preparado ele está para lidar com estas situações de impacto ambiental. E, portanto, o que nós precisamos realmente é tirar ter menos pobres, mais ricos e desenvolver o país e o mercado. Essa é a aposta central, não é? Isso é fundamental. Isso é fundamental. Os extremismos, como você dizia, do extremismo de direita, o extremismo ambiental uma das coisas que eu não compreendo, é gravíssimo. Uma das coisas que eu não compreendo é porque é que a Europa, os Estados Unidos não levam desenvolvimento em África, alguns países da Ásia, porque estão carentes, a maioria deles até já não estão assim tão mas a África, a Índia estão em situações, alguma parte da Índia, porque uma parte dela também é muito desenvolvida. Em vez de estar a receber os seus imigrantes, a sua população, estar, digamos, a criar condições, dar-lhes a cana de pesca para eles pescar. Porque é que não acha que isto é um bocado traumatizante para quem é europeu e gosta de ver bem, de estar bem com a vida, e de estar bem com a vida é estar bem com os outros? Não acha que isso... Eu acho que em Portugal e noutros sítios há um síndrome de Robin Hood, não é? Um síndrome de Robin Hood. Se calhar, talvez.
e falamos de tirar aos ricos. Por acaso, Robin Hood não era isso que ele falava, não é? Ele ia buscar aos coletores dos impostos. Mas Sim, mas era aos ricos. Mas é aos ricos. E eu no primeiro não sei se temos assim tantos ricos, se esse modelo fosse aceito, mas o que nós precisamos, e falei no início, é do elevador social, da educação. A educação tem sido pouco, digo eu. Eu sou mais ambiciosa do que isso. Sim, eu acho que nós temos drasticamente de fazer pensar os nossos. Eu estive na semana passada numa faculdade a dar uma aula sobre inovação. Eu adoro participar e estar ativa naquilo que posso, partilhar a minha experiência, que é muita, e partilhá-la, não é? Dizia o Carl Sagan que a nossa missão como humanos é passar a nossa experiência, as nossas vivências e aquilo que nós podemos às novas gerações, para que elas errem, mas que corrijam mais rapidamente. Em Portugal existe a cultura e a vergonha do erro. Nós temos de terminar com isso, nós temos que aceitar que nós vamos cair, o erro faz vamos parte levantar. Da vida, não é? É o trial and error, é o tal a pergunta constante e estarmos a errar e rapidamente aprendermos e aceitarmos isso, não é? Eu tenho muita pena. Eu tenho muita pena que, passados 20 anos, eu quando estava na faculdade, até, Rita, está sempre a fazer perguntas. Eu queria fazer perguntas que eu quero questionar, desafiar o status quo. As crianças, quando estão a crescer, o que elas fazem é perguntas para saber o que é a vida. Pois, mas se os pais e os professores, e dizia o Carl Sagan, nos Estados Unidos, não estou a falar de Portugal, ele dizia, mas se o miúdo pergunta, porquê que a relva é verde? E o pai responde, querias que fosse azul? Não é? A pessoa fica com vergonha de perguntar. Quando eu tenho 300 ou 400 pessoas à minha frente e não há perguntas no final, ou um comentário, eu às vezes digo, quando convidamos alguém. Ou não perceberam nada, ou não perceberam. Não, mas o debate, criar valor, conversar sobre os temas e, portanto, esta aceitação daquilo que nós ouvimos tem que ser desafiada. Nós temos que desafiar. E desafiar não é mau, é bom. Os jovens desafiarem os mais velhos, os homens, todos nós nos desafiarmos, pensarmos alternativamente, pensarmos uma voz diferente da mudança e sermos capazes de ouvir. É muito inteligente, demonstra inteligência, sermos capazes de debater temas com pessoas que não pensam da mesma maneira que nós. Aliás, deve ser assim. E, portanto, eu acho que este ano, nas eleições legislativas, somos chamados... Eu ia-lhe dar os 3 minutos que faltam para fazer o seu projeto e a sua declaração. Obrigada. Este ano, nestas eleições legislativas, somos chamados para reafirmar os nossos valores e compromissos de liberdade. Uma realidade que hoje está longe, mas que tem e deve ser um legado nosso para as futuras gerações. Não tenho dúvida nenhuma disto. E, meus amigos, de esquerda a direita, digo-vos isto, é urgente a mudança. Neste momento não pode existir esta esquerda e direita, deve existir um Portugal, um único Portugal, um Portugal que precisa ser libertado do Estado, um Portugal em que nós, cidadãos, portugueses e portuguesas, jovens, idosos, com deficiências ou não, somos chamados às urnas no próximo domingo. Um Estado-nação é urgente e temos de defender os interesses dos cidadãos. Hoje, 4 ou 5 dias das eleições, temos muito trabalho para fazer ainda. Trabalho para as pessoas não terem de deixar os filhos ir para fora ou pelo menos ou para não estarem nas filas de espera para receberem um rim. E quando temos maior número de médicos, nem maior número de médicos per capita e dos maiores números de filas de espera. E portanto eu tenho um sentimento comum. Hoje temos necessidade de falar para os cidadãos, para votarem e para usarem a liberdade de escolha para terem uma voz diferente na Assembleia da República, que nós queremos que seja uma voz liberal, social, politicamente, economicamente, e por isso eu vou votar no Carlos Guimarães Pinto para o Porto, no João Coutinho de Figueiredo para Lisboa, porque esses 2 deputados podem fazer imensa diferença. E hoje 145 deputados do PS ou do PSD não vai fazer diferença nenhuma. Rita, obrigada. Foi um prazer tê-la aqui. Gostei muito desta conversa. Obrigada, Joaquim. E boa sorte. Obrigada. Felicidades. Obrigada. Tudo bom.